Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a nossa jornada do Expert em ATM, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer na próxima segunda-feira. Se você ainda não está inscrito, comenta aqui, jornada, que eu te mando o link via direct. Se você acompanha via YouTube, já toca no link na descrição do perfil para garantir sua vaga. Eu sou Randy Marcos, sou fisioterapeuta e eu ensino você a eliminar a dor do teu paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento, através de uma avaliação, de um método estruturado, onde você avalia com segurança, você traz um diagnóstico assertivo para poder escolher as técnicas de tratamentos que sejam mais eficazes. E o tema da nossa live de hoje de aquecimento é disco da ATM. Qual o principal erro no tratamento dos estalidos na ATM? Essa estrutura é considerada como se fosse um vilão. Eu quero, de fato, te mostrar o que é esse disco na ATM de verdade. O disco da ATM, por que ele é considerado um vilão e parece que ele é culpado dessas patologias articulares, principalmente os estalidos. Será mesmo que ele é o culpado? Essa live é para trazer clareza, te dar conhecimento, te atualizar por algo que muitas vezes você está sendo conduzido de forma não tão correta. Eu quero te ajudar a ter uma outra visão, a viver e ver os teus pacientes de uma forma mais sábia, inteligente, integrativa, assertiva, porque é sobre o cuidar da vida do outro e não sobre puramente fazer por fazer. Se você está aqui esperando um conhecimento igual, disco da ATM, que ele está deslocado anterior, não, não, não. Esse tema aqui de hoje, dessa live, é de aquecimento para uma jornada expert em ATM. Não é para um profissional comum, é para você que, de fato, quer se tornar referência, quer se tornar o expert da tua cidade e que você pode hoje contar nos dedos quais pessoas você procuraria para se cuidar caso você precisasse. Talvez você nem encontre, justamente porque faltam profissionais. E se faltam profissionais, o que é que você está fazendo que não é você, esse profissional? E esse é um dos grandes benefícios que eu quero te abrir a mente. Um benefício, uma oportunidade clara profissional. Porque dominar a função do disco, dominar a função articular da ATM, dentro de uma das áreas que mais cresce de pacientes, mas que existem poucos profissionais, deixa eu te falar, é uma das grandes oportunidades de você crescer profissionalmente, ser mais valorizado e reverter todo o conhecimento técnico em valorização profissional. É cada vez mais urgente esse tipo de profissional que domine a função da ATM, a disfunção temporomandibular, não só com o olhar voltado para a dor, para a disfunção, para o estalido, mas sim para o paciente como um todo, entendendo o paciente como um sistema integrativo. Talvez você não me conheça, esteja chegando agora, mas eu já tenho uma certa bagagem, 16 anos de vida profissional, já tenho mais de 3.000 alunos formados dentro das minhas metodologias, e o que eu quero te passar aqui é um conhecimento validado em anatomia, em biomecânica, em ciência e muito mais com skin in the game, ou seja, atendendo o paciente diariamente, tirando dúvidas de alunos dentro dos nossos grupos, de fato, vivendo a disfunção de ATM, o bruxismo, as dores orofaciais, de casos muito extremos e de casos básicos, que talvez para você seja o seu extremo, e está tudo certo, não tem problema. Vamos construindo o seu nível passo a passo.
E essa live aqui é, de fato, para te dar essa condição e não para falar a mesma coisa do mesmo. E já quero deixar claro, o estalido, não necessariamente, na grande maioria das vezes, não é culpa do disco. Então se prepara, porque, de fato, eu já tive vários problemas em relação a isso. Inclusive, até eu, no início da minha jornada, eu gosto de lembrar desse ponto. Eu recebi uma paciente com estalido, um estalido já crônico, já ali há 2 anos, e esse estalido já crônico, ela veio, ó, doutor, eu trouxe aqui esse exame, e o disco está anteriorizado, eu preciso de alguma técnica que coloque esse disco no lugar. E eu, muito inexperiente à época, fui buscar essa técnica, como se o disco ele tivesse saído pelas suas pernas, como se o disco tivesse saído por vontade própria. E faltava. Como vem faltando para você? Naquela época, antes eu não era a referência que eu sou hoje, não dominava o tratamento como eu domino hoje. Eu, de fato, pensava que o disco fosse a causa do problema. Mas qual é o detalhe? O disco, ele não tem vontade própria. Ele tem uma função específica, uma estrutura fibrocartilaginosa que está dentro da ATM, dentro dessa articulação sinovial, para facilitar a função da articulação, para melhorar a congruência, para melhorar o deslizamento durante movimentos de deslizamento, rotação, trazendo essa artrocinemática, que é articular, cinemática, o movimento articular dentro da articulação. Esse movimento gerando uma amplitude do movimento da boca. Porém, essas alterações podem sofrer, podem fazer com que o paciente sofra, podem ser intensificadas a partir do momento que o disco não está bem posicionado. Agora, o disco não está bem posicionado é bem distante da causa ser o deslocamento do disco. Será que eu consegui ser claro para você? O disco ele é uma estrutura fibrocartilaginosa que melhora o movimento, a congruência, mas ele não tem vida própria. Quem está movimentando esse disco é, de fato, a tensão muscular associada principalmente com pterigoideu lateral, um dos músculos clássicos do funcionamento da abertura, primário na abertura da boca, um músculo inervado pelo ramo 5-3 do trigêmeo, o ramo mandibular, que sai e passa pelo forame oval e que vem inervar todos os músculos, toda a parte motora. Lembrando que o supertrigêmeo, o principal nervo do sistema mastigatório, ele é um nervo misto. E vai ter uma live de aquecimento para ele, tem uma live de aquecimento dedicada para essa função, porque de fato ele é muito importante. É essencial nessa preparação, nesse aquecimento para a nossa jornada ATM Sendo, o nosso evento a partir da próxima segunda-feira, 100% online e gratuito. Se você ainda não se inscreveu e está aqui, comenta a jornada, quem está no Instagram e quem está no YouTube, pode tocar no link disponível aí na descrição do vídeo para poder garantir a tua vaga. Entra no grupo do WhatsApp para poder receber todas as informações. Fechou? Então, naquela época, quando eu recebi esse paciente, ele chegou já com o exame, querendo que eu colocasse o disco no lugar. E eu fiz de tudo. E sabe o que aconteceu? O disco não foi para o lugar. E aí, o dentista, cirurgião dentista, queria fazer uma intervenção. Terminou fazendo, e logicamente o que aconteceu foi que o paciente não melhorou. Ele continuou com os mesmos problemas. Por quê? Porque não foi tratada a causa, foi tratada a consequência. E é sobre um erro que eu cometi lá no início, por falta de atualização, por falta de conhecimento, que eu estou trazendo para você essa minha dificuldade para que você não passe por isso. Sabe por quê?
Porque esse paciente, no lugar de ficar feliz, satisfeito, ele ficou desiludido. Ele não foi capaz de indicar pacientes para mim. Ele não foi um marketing perfeito para mim, de boca a boca. O que hoje é totalmente diferente. O que hoje eu consigo reverter um paciente em mais dois, em mais três, duplicando, triplicando o meu faturamento só por conta dos resultados. Isso não acontece só comigo, acontece com os meus alunos, acontecem com os profissionais que conseguem, de fato, entender que eliminar uma dor crônica, um problema crônico, como são os estalidos, de forma segura, de forma rápida, é algo estarrecedor para o paciente, que ele sai falando sobre você para todo mundo. Isso é impactante. Isso é, de fato, algo que transforma a carreira do profissional. E eu passei por isso. Eu já tive uma aluna também que passou por isso, de ser induzida a querer colocar o disco, mas o disco ele não pode ser colocado no lugar com técnicas ativas para esse disco ser colocado. Você tem outras perspectivas e que eu quero falar aqui nessa live de aquecimento, para que você já entenda, tá? Porque talvez você hoje não tenha muito tempo, por exemplo, para estudar, para se dedicar, para investir um pouco mais na tua carreira. E talvez esse tempo seja reflexo, de fato, da falta de conhecimento, de tempo de estudar. Por que, Randy? Porque quando você não tem tempo para se capacitar, para se atualizar, você vai ter tempo só para atender, para manter o teu padrão de vida. Mas se você começa a colocar tempo para estudar, você começa a melhorar os seus resultados, diminui o número de atendimentos, mas aumenta o teu ticket, o preço da tua consulta. Você tem capacidade de vender planos de tratamento muito mais lucrativos e, através dos teus resultados, valorizar a tua hora de serviço e diminuir a tua sobrecarga. Fora que atender paciente com disfunção de ATM dentro de um método estruturado é muito mais tranquilo, muito mais leve. E é exatamente isso que eu venho ensinando aí há anos, já temos mais de 3.000 alunos, e isso, de fato, me dá tranquilidade para te dizer que é possível, você só precisa ter o conhecimento certo, você só precisa ter a decisão certa sobre o que estudar, como estudar, sem perder tempo. Porque eu sei que é meio complicado você estudar uma coisa que nem na faculdade você teve muito conteúdo, que nem na faculdade te motivou a ser um profissional que, de fato, gere resultado. E quando você começa a entender que o que você precisa não é uma overdose de conhecimento, mas de um método estruturado, desenvolvido para que você estude o suficiente para que gere resultado. E é isso que eu quero te direcionar dentro da jornada do Expert em ATM, então já garante a tua vaga. Fechou? Então, pensando no disco da ATM, o que é que eu preciso te falar? Uma das formas mais equivocadas de olhar os estalidos é olhar momentaneamente a partir de um exame de imagem. Você pega o paciente, muitas vezes chega com ressonância, olha só, esse disco está aqui, está anteriorizado, ele não é recapturado, ele não volta, tem um problema e isso causa o estalido. Será que isso é a causa do estalido? Ou a mesma causa que gera o estalido está gerando o desvio do disco? Olha só. Olha o questionamento. Olha a pergunta. O nível de profundidade de profissional que você precisa se tornar. Será que o estalido ele está sendo causado pelo disco que está anteriorizado, mostrado na ressonância? Ou ele está anteriorizado devido a um problema que também está gerando o estalido, como também o disco anteriorizado, como também um desvio mandibular e até mesmo um peso na mandíbula, queixas e dores. É sobre você começar a entender que executar um tratamento e um diagnóstico
funcional a partir de um exame de imagem não é um diagnóstico funcional, porque o exame de imagem é um exame estático. Quando você tem, muitas vezes, uma radiografia, um exame mais encorpado, você vai até entender como funciona essa movimentação do disco na abertura, no fechamento da boca, porém você não consegue observar as estruturas adjacentes. Qual o posicionamento da cabeça e pescoço? Onde a ciência já fala que interfere diretamente no movimento mandibular. Se interfere no movimento mandibular, interfere diretamente no posicionamento do disco. Como está o tensionamento, o tônus pré-movimento em repouso dos músculos que se conectam diretamente com esse disco? Faz sentido para você? Então, é sobre você sair da mediocridade. O que é mediocridade? É quem está em uma fase, em um nível mediano, medíocre de um ponto pejorativo. É, de fato, ser um profissional que entende um nível acima, sair do médio para um patamar de questionar a causa verdadeira do problema, de fazer enxergar o que de fato está acontecendo com o paciente. E eu quero que você evolua, que você cresça, que você se movimente para se tornar um profissional mais questionador, mas, acima de tudo, um profissional, um fisioterapeuta, um dentista, um fonoaudiólogo, alguém que trata o paciente com disfunção de ATM com um olhar muito mais sistêmico, muito mais integrativo, que olhe para a pessoa e não para o sintoma. Esse é o jeito certo. Esse é o jeito correto. Olhar para o paciente com disfunção temporomandibular como se ele fosse um paciente integrado. Porque hoje o estalido, ele não é só um problema do disco. Ele não é só um problema de músculo, muitas vezes, mas pode ser um problema poliqueixoso. Ele pode ser um paciente poliqueixoso com um histórico anterior a esse estalido. Você se pergunta sobre isso? Então, executar é avaliar, já na anamnese, perguntar quais são as outras alterações que já existiam antes ao nível crânio, cérvico, mandibular. Qual o teu histórico mandibular? Muitas vezes o paciente, doutor, eu tenho uma hérnia de disco, 2 hérnias de disco cervicais. Opa, 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 opa. Talvez você saiba, talvez não. A neurofisiologia do trigêmeo, que hiperativa, que relaxa, que controla o funcionamento muscular, tem ligação direta também com os níveis cervicais, através do gânglio espinhal da coluna cervical. Cada ponto desse precisa de uma atenção. Cada ponto desse precisa de uma perspectiva. E que se você não consegue olhar para esse ponto, você não consegue ter segurança. Você tem medo de piorar o paciente. Você vai ser induzido pelo sintoma e não pelo diagnóstico. Preste atenção nisso. Você é induzido pelo sintoma e não pelo diagnóstico. Então, a melhor forma de você encontrar a solução para o teu paciente com o estalido e com problemas de disco associada é fazer uma análise de quais fatores estão sendo capazes de alterar o posicionamento desse disco, trazendo ele ou mais para frente ou mais atrás. O que tem feito esse movimento mandibular à direita em relação à esquerda, que, de fato, traga uma alteração de movimentação e um estalido, um problema. Existe um passo a passo que eu quero te dar clareza. Na ATM, nós temos a glenoide,
o côndilo. Aqui no meio disso, nós temos o espaço superior e o espaço inferior. Esses dois espaços estão relacionados a movimentos distintos, como protrusão e retrusão, são os deslizamentos clássicos, estão relacionados com as alterações superiores, articulares superiores. E nós temos a abertura e o fechamento, que está relacionado com a abertura inferior dessa articulação. Então, essas aberturas, essas cavidades, essas camadas da ATM, ela te ajuda a ter um diagnóstico melhor. E quando você compara o problema à direita com o problema à esquerda, te dá condição clara de reposicionar, de alinhar e diagnosticar com maior segurança se um problema é no espaço superior. Para isso, existem técnicas específicas a nível do crânio, ou no espaço inferior, onde nós temos técnicas específicas para o movimento mandibular. Faz sentido para você? Esse é um pequeno passo que você precisa dar. E a partir disso você vai identificar. Por quê? Porque durante os movimentos mandibulares nós temos as ações musculares. Protrusão, músculos pterigoideus, trazendo para frente. Abertura, pterigoideu lateral e músculo de gastro como primários. Isso ativa, empurra o disco mais à frente. Então, eu tenho que ter essa capacidade, esse conhecimento para entender quem está empurrando, puxando, ajustando, coaptando essa articulação ou esse disco, para poder tratar a ATM, não só jogar a culpa no disco. Essa construção de raciocínio clínico de forma mais segura é que eu quero que você aprenda, que eu vou te mostrar por A mais B, um passo a passo, um método estruturado, já validado, dentro da jornada do Expert em ATM, a partir da próxima segunda-feira, 100% gratuito, 3 aulas na sequência. O que é que eu quero te falar? Você entra no grupo do WhatsApp e acompanha a liberação das aulas, para que você não perca. São aulas cronologicamente feitas, você não pode perder nenhuma dessas aulas, para, de fato, entender como funciona, que eu trago dentro da aula 1, detalhes de como é possível eliminar a dor no primeiro atendimento, como o expert elimina essa dor, através das conexões neurofisiológicas, anatômicas. Depois, na aula 2, eu trago o segredo do raciocínio clínico com prática ao vivo, com testes, para que você possa sentir. E a última aula, a terceira, é como pegar esse conhecimento, aplicar e transformar em retorno financeiro ainda maior. Porque, tudo bem, a gente não atende com foco no dinheiro, mas, assim, um foco de transformar a vida do paciente. Mas nós precisamos ser reconhecidos, valorizados, porque eu preciso ter minha conta, eu quero viajar, eu quero vestir uma roupa boa, eu quero trocar o meu carro, eu quero ter uma qualidade de vida. Então, para isso, eu preciso investir em conhecimento que me faça também ter um retorno financeiro. Faz sentido? Se você ainda não está inscrito, comenta aqui jornada, ou se você está no YouTube, toca no link disponível na descrição do vídeo e entra no grupo do WhatsApp, se cadastre gratuitamente para poder ter acesso a esse conteúdo. Nessa live de hoje, disco, qual o problema, qual o grande erro dentro dos estalidos da ATM? É exatamente cada passo que eu trouxe para você. É olhar o estalido, colocando o dedo na cara apenas do disco, colocando o dedo na cara na anteriorização desse disco, querendo reposicionar esse disco como se ele fosse ativo dentro do processo de tratamento. Mas ele é passivo. O disco é passivo a forças corporais que vão limitando cada vez mais o funcionamento do sistema mastigatório. E a partir daí, uma análise neurofisiológica, mecânica, biomecânica comparativa. Randy, que biomecânica comparativa é essa? Você precisa
dentro de um passo claro, comparar o movimento da ATM direita com a ATM esquerda, porque só esse desalinhamento pode ser capaz de jogar o disco mais para frente e causar um desequilíbrio. Muitas vezes não tem nada a ver com os músculos locais, nem com o disco. Ele apenas está com um desequilíbrio devido ao posicionamento inadequado da mandíbula de uma ATM em relação à outra, porque nós temos dois discos, duas articulações articuladas apenas por uma mandíbula. E é aí que você precisa ganhar o jogo. É aí que você precisa construir o seu raciocínio clínico. E é cada passo desse que te coloca à frente dos teus concorrentes, que coloca à frente de um paciente que deseja de um profissional seguro o resultado. Mas você só vai ter o resultado que você deseja se atualizando dentro de um conhecimento que está cada vez mais escasso. Então, é preciso acordar para essa realidade. Existem poucos profissionais, alta demanda de pacientes. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem chega no rio primeiro bebe água limpa. Então, chegou a hora de você ser o pioneiro, chegou a hora de você ser a pioneira na sua cidade e abrir o mercado fazendo parcerias, fazendo cada vez mais se posicionando como autoridade. Que você pode ser, você só precisa ter o conhecimento certo e que isso já é possível, isso eu não me preocupo, e durante a jornada a gente vai passar para você, eu vou passar para você toda essa perspectiva. Faz sentido? Fez sentido para você? O disco da ATM é vítima dentro de um processo de tratamento. Se você gostou desse nosso conteúdo, dessa nossa live de aquecimento, eu quero te pedir, te fazer um pedido. Compartilha com os teus amigos, com o máximo de pessoas. Se você estiver também no YouTube, já dá teu like e já se inscreve no canal para ter acesso a todos os conteúdos diariamente, inclusive aos conteúdos que vão ao ar durante essa jornada. Então, eu vejo você dentro do nosso grupo do WhatsApp, dentro da nossa jornada, porque vai ser incrível. Grande abraço, Deus abençoe e te prepara, porque o melhor ainda está por vir.